Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 24 de junho, quarta-feira, e é o dia da nossa aula integrada. E hoje, ao invés de trazer uma mensagem de reflexão, eu trouxe uma música para compartilhar com vocês. É uma música bastante propícia também para esse momento que estamos vivendo e que tocou bastante o meu coração. Então eu vou compartilhar com vocês. Ouçam comigo. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafe e deixa Ele te abraçar. Glória. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que está aqui. Pode adorar Ele nessa noite. Aleluia. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma. Não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua. Vamos juntos? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Vamos cantar isso? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para a sua alma. E é essa mensagem que eu queria deixar na noite de hoje para vocês. Calma. Não se preocupe, tenha calma. Nós vamos superar esses momentos e Deus tem uma recompensa para cada um de nós. Então, não se preocupem, tenha calma. E eu vou compartilhar com vocês agora a nossa aula aqui integrada, a tela. O tema da nossa aula hoje é a história de Zumbi, o guerreiro da liberdade e chefe do Quilombo dos Palmares. O objetivo da nossa aula: reconhecer o Quilombo de Palmares como o maior símbolo de resistência da escravidão no Brasil. Então, antes de explicar a nossa atividade, eu vou compartilhar com vocês o vídeo da história de Zumbi, que ilustra bastante o tema da nossa aula.
Na época da escravidão no Brasil colonial, muitos escravos negros que haviam escapado das fazendas, prisões e senzalas brasileiras formaram uma comunidade livre que ficou conhecida como Quilombo dos Palmares. Nos quilombos, os negros viviam livres, de acordo com sua cultura, produzindo tudo aquilo que precisavam para sobreviver. O Quilombo dos Palmares estava localizado na região da Serra da Barriga, que atualmente faz parte do município de União dos Palmares, em Alagoas. E foi em um acampamento no Quilombo por volta de 1655 que nasceu o Zumbi dos Palmares, que, embora tenha nascido livre, foi capturado quando tinha por volta de 6 a 7 anos pela expedição de Braz de Rocha Cardoso em um dos ataques das tropas ao Quilombo, sendo entregue em Porto Calvo ao missionário português Antônio Melo, que o batizou com o nome Francisco e o educou com os sacramentos da Igreja Católica em português e latim, chegando a ajudar o padre na celebração das missas. Porém, aos 15 anos de idade, ele fugiu de Porto Calvo para viver no Quilombo dos Palmares, que na época era liderado por Gangazumba. Na comunidade, deixou de ser Francisco para ser chamado de Zumbi, que quer dizer o mesmo que fantasma ou espírito, e na concepção brasileira da palavra significa guerreiro. Zumbi teve muito destaque como estrategista e líder, e era muito respeitado por ter sido educado por brancos e ainda assim não ter abandonado suas raízes. Participou da batalha em que a expedição de Jacome Bezerra foi derrotado em 1673. No ano de 1675, o Quilombo é atacado por soldados portugueses. Zumbi ajuda na defesa e destaca-se como um grande guerreiro. Após a batalha sangrenta, os soldados portugueses são obrigados a retirar-se para a cidade de Recife. 3 anos depois, o governador da capitania de Pernambuco, cansado do longo conflito com o Quilombo de Palmares, se aproximou do líder de Palmares, Gangazumba, e com uma oferta de paz. Foi oferecida a liberdade a todos os escravos fugidos se o Quilombo se submetesse à autoridade da coroa portuguesa. A proposta foi aceita pelo líder, mas Zumbi rejeitou a proposta do governador, pois não admitia a liberdade dos quilombolas, enquanto os negros das fazendas continuariam aprisionados. Revoltado com o acordo de paz, em 1678, rompeu com Gangazumba e, prometendo continuar a resistência contra a opressão portuguesa, Zumbi tornou-se o novo líder de Quilombo dos Palmares, comandando a resistência contra as tropas do governo. Durante seu governo, a comunidade cresce e se fortalece, obtendo várias vitórias contra os soldados portugueses. Zumbi mostra grande habilidade no planejamento e organização do Quilombo, além de coragem e conhecimentos militares. Conduziu o Quilombo dos Palmares ao seu apogeu militar, econômico, territorial e social, liderando os guerreiros em enfrentamentos com surpreendentes estratégias militares e táticas de guerrilha, onde se invadiram e atacavam fazendas de cana-de-açúcar e engenhos para resgatar escravos, e assim adquiriam também um incrível poderio bélico com armas usurpadas como consequência desses ataques. O bandeirante Domingos Jorge Velho organiza no ano de 1694 um ataque ao Quilombo dos Palmares. Após uma intensa batalha, Macaco, que era a sede do Quilombo, é totalmente destruída, mas mesmo ferido, Zumbi consegue fugir. Um ano depois, reapareceu e com cerca de 2.000 palmarinos voltou a atacar povoados em Pernambuco, especialmente para conseguir armas e munições. No entanto, em um dos ataques, um de seus grupos foi derrotado e o seu comandante, Antônio Soares, foi preso. Após ser torturado pelo bandeirante e mercenário paulista André Furtado de Mendonça, este lhe ofereceu a liberdade em troca da revelação do esconderijo de Zumbi, e em 20 de novembro daquele ano, Soares levou Mendonça até o esconderijo na Serra dos Irmãos. Conta-se que, ao ver Soares, Zumbi foi abraçá-lo, mas foi recebido com uma punhalada no estômago.
os paulistas atacaram e os rebeldes presentes foram mortos. Seu corpo, perfurado por balas e punhaladas, foi levado a Porto Calvo, onde sua cabeça foi decepada e enviada para Recife, que por ordem do governador foi espetada em um poste para exposição pública, como uma prova de que a suposta imortalidade de Zumbi não passava de uma lenda e que Palmares, enfim, tinha sido derrotado. Existem algumas pesquisas mais recentes que indicam que Zumbi tinha escravos e que mandava capturar escravos de fazendas vizinhas para que eles trabalhassem forçados nos quilombos dos Palmares. Vale lembrar que isso são pesquisas e, assim como a história convencional, esse outro lado da história pode ser tão falsa quanto a primeira. Existe um vídeo aqui no canal falando um pouco mais sobre isso, mas cabe, é claro, a você escolher no que acreditar. Zumbi teve pelo menos 5 filhos, mas não há registros históricos suficientes para comprovar a tese tradicional que ele teria se casado com uma mulher branca de nome Maria. O nome de Zumbi apareceu pela primeira vez em documentos portugueses em 1673, quando uma expedição chefiada por Giacomo Bezerra foi derrotada. Durante algum tempo, criou-se entre o povo e entre o próprio quilombo o mito sobre a imortalidade de Zumbi. Ele que por muito tempo gerava essa atmosfera lendária de uma possível imortalidade concedida por deuses, que supostamente lhe fecharam o corpo, dando muito poder sobre seus inimigos. Zumbi é considerado um dos grandes líderes de nossa história. Símbolo da resistência e luta contra a escravidão, estima-se que ele lutou pela liberdade de culto, religião e prática da cultura africana no Brasil colonial. O dia de sua morte, 20 de novembro, é lembrado e comemorado em todo o território nacional como o Dia da Consciência Negra. Ei, o que você achou do vídeo? Deixe nos comentários sua opinião e não esqueça de curtir. Então, pessoal, vocês acompanharam um pouquinho nesse vídeo a história de Zumbi, o guerreiro da liberdade. Né? Ele era descendentes de uma tribo africana e ele foi criado como guerreiro e marcado para ser chefe do quilombo dos Palmares. A sua vida, pelo que vocês já perceberam, foi dedicada à luta contra a escravidão. O quilombo chegou a abrigar uma população de 30 mil habitantes, praticamente a população da nossa cidade de Dois Córregos. O quilombo recebia vários ataques, mas o Zumbi resistiu a todos e lutou arduamente pelos negros que viviam nas senzalas. Palmares, gente, se tornou o quilombo mais famoso por seu tamanho e duração. Na verdade, não era um único quilombo isolado. Tratava-se de um conjunto de quilombos concentrados numa região que na época fazia parte da capitania de Pernambuco. Tá? Hoje, o local onde era quilombo de Palmares abriga os estados de Pernambuco e Alagoas. Ok? Então, eles lutaram bravamente. Os holandeses, quando ocuparam Pernambuco, organizaram 2 expedições militares ao interior da capitania contra os negros fugitivos, mas muitos quilombolas, que eram os habitantes dos quilombos, conseguiram escapar, formando novos arraiais fortificados em lugares mais distantes do inimigo. Então, durante todo o tempo, o Zumbi ele foi articulando, ele foi organizando uma série de ações para resistir à escravidão. Então, vocês lá no quilombo não viviam só negros fugitivos, viviam também negros livres, mestiços, índios e brancos que escapavam da guerra ou da condenação por algum crime, tá? Mesmo quando depois o governo português conseguiu vencer a Holanda na disputa pela posse da capitania de Pernambuco, aí o alvo deles passou a ser
o Quilombo dos Palmares. E eles tentaram por cerca de 20 anos destruir esse quilombo, tá? Até então, todos esses ataques não tinham sido bem sucedidos. Então, depois disso, João da Cunha, que era o governador do Pernambuco, contratou o serviço dos bandeirantes, que eles eram chefiados, comandados por Domingos Jorge Velho. A guerra contra os quilombolas terminou só em 20 de novembro de 1695, quando Jorge Velho, André Furtado e seus homens conseguiram matar Zumbi. Ele era o rei dos Palmares, né? E ele ainda liderava os últimos negros que resistiam na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas. E vocês viram no vídeo que a cabeça dele foi cortada e exposta no centro de Recife para servir de referência àquelas pessoas como ato, né? Como foi a punição pelo ato de rebeldia desse guerreiro. Mas ele foi assim até o final da sua vida, ele morreu lutando pela liberdade. Exercício de número 1 da nossa atividade. Quem foi o maior líder do Quilombo dos Palmares? Vocês vão anotar se foi o Gangazumba ou se foi Zumbi. Um dos dois, até inclusive no vídeo, mencionou também o nome Gangazumba, tá? Então, vocês vão identificar se foi ele quem foi o maior líder do Quilombo dos Palmares ou se foi o Zumbi. Número 2. Qual a localização de Palmares? Vocês vão marcar se ele é localizado na Bahia ou na região da Serra da Barriga, onde hoje estão localizados os estados de Pernambuco e Alagoas. Questão número 3. Assinale a alternativa correta. Zumbi negociou a paz com o governador da época e desistiu de lutar pelos negros, ou ele nunca desistiu e continuou lutando pelos negros que viviam nas senzalas? Vocês vão marcar também uma das duas alternativas. O exercício de número 4. Sobre os fatos relacionados ao Quilombo dos Palmares. Marque verdadeiro ou falso. Então, você vai ler cada uma dessas afirmativas, cada um desses fatos, e assinalar se é verdadeiro ou se é falso. Palmares era um único quilombo isolado, sem nenhum contato com outras comunidades. Então, você vai dizer se é verdadeiro, marcar se é verdadeiro ou se é falso. Próximo fato. Palmares se transformou em uma espécie de confederação que abrigava os vários quilombos que existiam naquela localidade. Então, você vai dizer se é verdadeiro ou se é falso. Próxima. Palmares tornou-se um dos grandes símbolos da resistência escrava no Brasil, pois seus habitantes lutaram contra holandeses e portugueses. Então, você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Próximo, a população de Palmares era formada por um número reduzido de escravos que conseguiam fugir das senzalas. Então, você vai dizer se é verdadeiro ou falso também. Você vai marcar. E a última dessa questão 4, para se sustentarem, os quilombolas muitas vezes roubavam e saqueavam povoados, arrasavam plantações dos colonos e invadiam casas de fazendeiros. Todas essas informações, ou elas foram mencionadas durante a exibição do vídeo ou na leitura do texto. Então, vocês podem voltar, assistir o vídeo novamente, ler o texto, ok? Para identificar se essas informações são verdadeiras ou falsas. O exercício de número 5. Quem vivia no Quilombo dos Palmares? Apenas escravos fugidos das senzalas ou, além dos escravos fugitivos, negros livres, mestiços, índios e brancos que escapavam da guerra
ou da condenação por algum crime. Essa informação também foi mencionada durante a leitura do texto, tá? Então, sempre que surgir alguma dúvida, pode voltar lá, vocês vão conseguir localizar todas essas informações no vídeo ou no texto. A questão de número 6. Palmares foi destruído em 1694, na primeira tentativa, ou depois de 20 anos de ataque, quando finalmente a expedição comandada por Domingos Jorge Velho destruiu Palmares. Tá? Então, vocês vão identificar se já foi na primeira tentativa que eles conseguiram destruir esse quilombo, ou se foi apenas depois de 20 anos atacando que eles conseguiram finalmente derrotar, destruir esse quilombo. Exercício, questão de número 7. Zumbi foi morto durante o extermínio de Palmares, no ano de 1694, ou no ano de 1695, quando o esconderijo dele foi denunciado, ele foi emboscado, morto, decapitado e a sua cabeça exposta publicamente nas ruas de Recife. E, por fim, o de número 8, o dia 20 de novembro, que é aquele dia que a gente comemora o Dia Nacional da Consciência Negra. Celebra qual acontecimento? A abolição da escravatura ou para relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil e a morte do guerreiro Zumbi. Então, vocês vão identificar qual é o motivo dessa celebração que todos os anos, no dia 20 de novembro, acontece, inclusive é feriado nacional, e aí vocês vão identificar qual é o motivo dessa comemoração, ok? Qualquer dúvida vocês podem me chamar, seja por aqui na plataforma, seja pelo WhatsApp, eu estou à disposição de vocês, tá? A gente vai se falando, me chamem. Na hora de realizar as atividades, enroscou, é só chamar a professora, que eu estou à disposição de vocês. Tenham uma boa noite.